Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. OMS, através do diretor-geral Tedros Adhanom, afirma que talvez vacina contra a Covid-19 nunca exista. Inúmeras vacinas estão na fase 3 de testes. Esperamos logo que tenhamos uma vacina efetiva, mas até o momento não temos a bala de prata e talvez nunca a tenhamos. Bullet at the moment and there might never be. As imunizações estão sendo testadas e podem não funcionar ou oferecer proteção apenas alguns meses. Procuradoria requer o retorno de Queiroz e sua esposa à prisão para resgatar o bom nome da justiça. Em um recurso ao STJ, o subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Oppermann, defendeu que a decisão do presidente da corte, ministro João Otávio Noronha, que colocou o casal em prisão domiciliar, merece integral reforma. Vamos a Brasília e as informações da capital federal com Alexandra Fiori. Oi, Felipe. Aqui em Brasília, o ministro Edson Fachin do STF revisou e cancelou a decisão do colega Dias Toffoli de dar acesso à Procuradoria-Geral da República aos dados da Lava Jato, ou seja, Augusto Aras, que tem criticado a operação, não vai mais ter compartilhamento de informações. Quem traz os detalhes dessa história é Yuri Hudson. Durante o recesso do Judiciário, o ministro Dias Toffoli acatou um pedido da Procuradoria-Geral para que os dados colhidos até o momento pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro fossem enviados à PGR. A solicitação partiu do procurador Augusto Aras, que na semana passada fez duras críticas à operação e também à quantidade de investigados e arquivos que a Lava Jato possui. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. O ministro Luiz Edson Fachin, que é relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, alegou questões processuais para derrubar a decisão de Toffoli. Segundo ele, o instrumento utilizado, uma reclamação, não era a via adequada para o caso. A decisão de Toffoli foi tomada em pleno recesso do Judiciário. A Procuradoria-Geral da República moveu a ação questionando suposta ingerência dos procuradores federais para investigar os presidentes da Câmara e do Senado, quando ambos possuem prerrogativa de foro privilegiado. E o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, testou positivo para a Covid-19. Segundo o Planalto, o ministro passa bem, está assintomático e vai trabalhar em isolamento. Braga Neto é o 7º ministro do governo Jair Bolsonaro a contrair a doença. Com você, Felipe. Governo estuda estender auxílio emergencial até o fim de 2020, mas com um valor menor. Ainda não está decidido, mas uma das opções é pagar cerca de R$200. Antes estava proibido durante a pandemia, mas parece que os cortes de luz vão voltar. Diego Cigales, de Porto Alegre. O corte de fornecimento de energia elétrica para consumidores inadimplentes pode voltar a ser feito na maioria dos casos a partir desta segunda-feira. Há 4 meses isto estava proibido pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por consequência da pandemia de Covid-19. Vale destacar que até o final deste ano, as famílias de baixa renda não terão a energia elétrica cortada por falta de pagamento. Ao final do mês de julho, a ANEEL publicou medida garantindo a impossibilidade do corte do fornecimento para proteger estas pessoas. Proibição de operações policiais em favelas reduz em 70% as mortes. Direto do Rio de Janeiro,
João Vitor dos Santos. Houve também redução de 48% nos registros de crimes contra a vida e 40% nos crimes contra o patrimônio. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Universidade Federal Fluminense. Segundo o relatório produzido pelos pesquisadores, 30 vidas foram salvas nas favelas com o fim de operações da polícia. Um dos responsáveis pelo estudo, o professor Daniel Irata, destacou a importância do planejamento das ações nas comunidades do Estado. A intervenção via operações, ela produz mais homicídios dolosos porque você tem essa interferência feita de maneira inadequada. Vamos a Salvador, na Bahia. Aline Costa registra pra gente que o governo da Bahia está em contato com embaixadas da Rússia e da China para garantir o interesse nas vacinas que estão sendo produzidas. Oi, Felipe. O governador da Bahia e presidente do consórcio Nordeste, Rui Costa, afirmou à imprensa nesta segunda-feira que está em contato com as embaixadas russa e chinesa para garantir o acesso às vacinas que estão sendo produzidas por esses países. O governador falou ainda sobre a participação de pesquisadores baianos no processo de desenvolvimento da vacina. Para Rui, é importante que os estados estejam em contato com todos os fabricantes para assegurar a chegada das vacinas quando elas estiverem disponíveis. É hora de esporte e o Flamengo tem um novo treinador. Ele já está em solo brasileiro, direto do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Domenech Torrent já pôde sentir o calor da torcida, já que cerca de 30 rubro-negros foram recepcioná-lo no Galeão. O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus e pouco a pouco cambiar pouquitas coisas, mas a intenção é quedar em Brasil muitos anos. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais notícias em menos tempo. Até lá!